E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. E sim, eu tomei banho, haha. E, bom, novamente, as minhas desculpas por ter andado muito sumido, a frequência com vídeos está caindo, mas agora eu já estou entrando na fase final da faculdade, agora está acabando a grande parte dos trabalhos, eu já estou terminando os cursos e as disciplinas, então eu vou voltar a postar com mais frequência, tá certo? E no assunto de hoje, eu queria voltar a trazer uns vídeos mais raízes que eu trazia aqui no canal, falando de algumas curiosidades, uma história interessante. E hoje eu vou trazer para vocês o Teorema das Quatro Cores, tá certo? Então, bora comigo. Bom, tem muitos problemas na matemática que eles são feitos da seguinte maneira: existe uma área do conhecimento, um problema surge e uma nova área precisa ser desenvolvida a partir das áreas que já existiam, tá certo? Então, assim, a gente tem um problema, por exemplo, que a gente já tinha álgebra, aritmética e tudo mais, e aí surge um problema em que a gente precisa dissecar como que são feitas as transformações temporais de um movimento de uma partícula. Então, Newton e Leibniz, eles criaram o cálculo, né, como uma área que iria suprir um problema local e um problema da sociedade da época deles. Isso é um problema em que tem que se criar matemática nova, mas baseada na matemática antiga que já existia. E existem alguns outros tipos de problemas que eles são completamente desconexos com a realidade da sociedade local. Eles simplesmente aparecem. E aí nova matemática tem que ser criada, mas não necessariamente baseada em alguma coisa que já era desenvolvida. Às vezes é uma nova matemática mesmo que tem que ser desenvolvida. E que foi o caso do Teorema das Quatro Cores. É aqui que ele se encaixa. Um problema em que ninguém viu de onde veio e para onde ele foi até hoje muitas vezes causa consternação em muitos matemáticos, tá certo? E assim, vocês vão ver por quê. Mas tudo começou com o seguinte: um rapaz chamado Francis Gutier, que é um nome muito difícil, então vamos chamá-lo de Chico. Chico era um estudante de direito da França antigamente e ele estava fazendo um trabalho de conclusão de curso em que ele precisava defender e ele estava mostrando as legislações em alguns condados franceses. E ele percebeu, ele precisava colorir esses gráficos, tá certo? E ele percebeu que não importa qual local que ele pegasse, quais dos distritos da França, não importava qual dos distritos ele pegasse, ele sempre conseguia preencher as cidades que faziam fronteiras com umas às outras com cores distintas, e essas cores ficavam limitadas a 4 cores. Vou explicar melhor. Vamos supor que nós temos uma cidade que faz fronteira com outra. Uma a gente vai pintar de azul, a outra a gente vai pintar de vermelho. Uma azul e uma vermelha. Uma terceira cidade que faça fronteira com essas duas vai ter que ser pintada de uma outra cor. Ou seja, não vai ser azul, não vai ser vermelho. Vamos pintá-la de verde. A partir daí, né, essa é a regra da brincadeira. Uma fronteira, países, regiões do mapa que fazem fronteiras umas com as outras não podem ser pintadas de cores iguais. E com isso, o nosso Chicão, ele descobriu que não importa qual distrito da França você pegasse, ela sempre podia ser feita essa regra do jogo com 4 cores. Então, ele era um estudante de direito, ele não tinha tanta propriedade para falar assim, e ele mandou essa pergunta para o irmão dele, o Frederick Gutier, que a gente vai chamar ele de Fred, tá certo? Então, o Chico falou assim: Fred, você que estuda matemática aí em Londres, diga-me o seguinte: existe algum teorema que fale sobre isso? Eu estou correto? Ou eu apenas calhei de pegar casos em que isso funcione? O Frederick, nosso querido Fred, não sabia direito, ele não conhecia sobre um teorema que já falasse sobre isso ou alguma área da matemática.
Então ele mandou uma mensagem para o professor dele. O professor dele era o nosso Augustus de Morgan. Nome bonito, né? E o De Morgan também nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas ele achou deveras interessante. Então ele mandou uma mensagem para um conhecido dele, nosso querido Hamilton. Hamilton foi um incrível matemático que ele fez diversos teoremas, e depois eu posso falar da história deles aqui. Vamos continuar com a nossa série de história da matemática, e Hamilton é uma parte muito importante da história da matemática. Para quem cursa os cursos de exatas aí, quando chegar na parte das hamiltonianas, saibam que é dele que eu tô falando, do nosso querido Hamilton, tá certo? Só que o Hamilton, ele falou assim, na moral, tô pensando aqui no meu quaternium, que é o como ele chamava, ele tava trabalhando numa álgebra, que era como se fosse os conjuntos complexos. Sabe os conjuntos complexos? Que são aqueles que possuem um número real e um número imaginário. Esse é o conjunto dos complexos. Ele estava pensando em um novo grupo de conjuntos, que seria parecido com o dos complexos, porém seriam compostos por 4, real, imaginário e mais outros 2 que ele estava pensando, e nem de perto ele chegou a concluir esse trabalho no fim da vida dele. Esse é um ponto muito fraco, né, na carreira matemática. Às vezes você pode buscar e nunca chegar na conclusão que você queria. Mas esse problema acabou desaparecendo. O nosso querido Chico aceitou que ninguém sabia sobre isso. Nosso querido Fred se formou e o De Morgan não deixou por isso não. Ele ficou com isso encafifado. Mais ou menos em 1860, um cara chamado Charles Sanders Peirce diz que ele resolveu o problema. Mas o Espartão não mostrou a solução. Ou seja, grandes bosta, correto? O cara fala que resolveu, mas não mostra a solução. Na matemática não é assim que funciona. É o famoso caso do cara que fala, eu tenho um primo que ele tem 3 bolas, e nunca mostra, entendeu? Nunca aconteceu com você? Nossa, que estranho. Acontecia comigo direto. Bom, enfim. É legal perceber que o teorema das 4 cores, que a gente está chamando ele de teorema agora, mas antes ele era como se fosse um quebra-cabeça. E ele não era um problema útil de fato para cartografia, porque um cartógrafo vai pintar lá e se ele precisar usar 5, 6 cores, se o número mínimo for 4, para ele não tá nem aí, ele só vai lá e faz, tá certo? Então isso se tornou um problema da matemática pura, ou seja, a mais clássica e bela punheta mental dos matemáticos, tá certo? Foi isso que matemático adora isso. Ele vê um quebra-cabeça e ele não consegue responder, ele não fala, deixa pra lá. Ele vai lá. E no caso, o Hamilton tinha outro quebra-cabeça pra responder, mas o De Morgan ele não tinha. Então ele ficou com isso encafifado na cabeça. Então, aí que entra uma pessoa importante na história. August Mobius. August Mobius, aquele cara muito conhecido pela faixa de Mobius, que é aquela faixa que tem um só lado, que inclusive apareceu no final dos Vingadores, e foi a geometria que supostamente os roteiristas acharam para justificar a viagem no tempo. Então, faça uma última simulação antes de encerrar o expediente. Dessa vez no formato de uma fita de Mobius invertida. Por favor. Processando. Porque o começo da fita é o final. Bom, ainda bem que Vingadores não tinha a intuição de ganhar o prêmio Nobel, mas o August Mobius, ele foi questionado na época por um problema que era o seguinte: um rei que tinha 5 filhos poderia dividir as suas terras de modo que apenas em que um filho tivesse um terreno que fizesse fronteira com apenas um dos outros irmãos, tá certo? E, bem, pessoal, o Mobius recebeu esse quebra-cabeça e parece um pouco com o teorema das 4 cores, a gente vai perceber futuramente, mas ele deu para um dos seus alunos resolver, né? Falou, resolve aí esse quebra-cabeça, vai ser bom para você treinar. E depois ele voltou pedindo desculpa pro aluno porque ele conseguiu provar que era impossível isso acontecer, e ele deu literalmente uma missão impossível para os alunos deles responderem, tá certo? Então,
Mas isso abriu uma grande abertura, né? Isso abriu uma grande área da matemática, que foi a topologia. E a topologia é uma área da matemática em que ela se preocupa em distorcer espaços sem mudar as suas propriedades, né, matemáticas, mesmo distorcendo os estados. Essa parte da topologia que vai ser muito importante para o nosso próximo vídeo, que vai ser sobre a conjectura de Poincaré, que foi um dos problemas do milênio já respondidos pelo russo Gregory Perelman, tá certo? Mas, voltando ao problema das 4 cores. A melhor forma de responder esse problema seria transformando qualquer mapa em grafos. Exato, grafos. Nós já falamos de grafos no nosso outro vídeo do problema P igual a NP, que é um dos outros problemas do milênio que nós temos para responder. Grafos seriam pontos ligados por arestas. Ou seja, a gente pode substituir regiões do mapa, cada uma delas a gente marca uma bolinha, e quando uma região do mapa fizer fronteira com outra, a gente liga essas duas bolinhas por uma aresta, tá certo? Isso montaria o nosso querido grafo, é a nossa estrutura de dados que a gente poderia transmitir esse problema. Por que os grafos são importantes, pessoal? Porque uma das maneiras que isso começou a ser resolvido, porque até então era sempre um problema que era enunciado, mas ninguém queria nem pensar na resposta. Agora, os matemáticos estavam cada vez mais querendo se interessar por o problema das 4 cores. Por quê? Porque eles estavam percebendo que ele era um problema muito mais complexo, embora a sua formulação fosse bem simples, né? E eles começaram a perceber que existiam alguns nuances. Então eles tentaram usar um método matemático que se chama o caso mínimo, basicamente, né? Eles pensavam em várias situações em que casos mínimos, ou seja, nós temos o teorema das 4 cores, a gente poderia chamar de teorema das 6 cores. Se a gente tivesse o teorema das 6 cores, a gente pensaria num conjunto que seriam formado por 5 cores, ou seja, um grau anterior. E nesse conjunto de 5 cores, a gente conseguisse inserir uma 6ª cor, de modo em que você conseguisse usar a mesma cor que já havia sido usada, uma daquelas 5. Logo, você regrediu um passo. Você provou que um teorema das 6 cores pode ser, na verdade, um teorema das 5 cores. Tá certo? E daí a gente pega esse teorema das 5 cores e reduz a um caso mínimo em que não valha mais as 5 cores e assim 4. E aí quando chegam em 4, a gente tenta fazer com 3 e depois com 2 e depois com 1. O nome disso é indução finita matemática, tá certo? Isso é uma técnica muito usada, muito poderosa na matemática, e foi essa maneira que muitos matemáticos, inclusive o Cayley, foi um matemático que trouxe esse problema de volta e propondo essa forma. Agora a gente vai para a nossa incrível solução do problema das 4 cores. Pensar em diversos casos em que um mapa com 4 regiões não pudesse ser preenchido com menos cores, ou um mapa com 5 regiões que necessitasse de 5 cores, quebrariam o teorema das 4 cores. Um com um caso mínimo e um outro com um caso em que 5 cores se tornam necessárias. Tendo em vista isso, começou-se a procurar várias possibilidades e pensamento lógico para montar estruturas e visualizar se um mapa precisasse de 5 cores no mínimo e não 4, como eles seriam? E aí começaram a montar mapas e gráficos, e monta pra cá e monta pra lá, e esse problema ficou. Lembre-se que ele se começou lá na época de 1850, por aí, 1800, depois da metade de 1800, e
eles começaram a perceber que existiam inúmeras e inúmeras e inúmeras possibilidades, até que em 1970, com a ajuda de um computador da IBM, fazendo bilhões e bilhões e bilhões de cálculos, cálculos que uma pessoa viva jamais conseguiria concluir mesmo que ela vivesse 1 bilhão de anos, isso contando que ela fizesse todos os cálculos com precisão, sem errar nenhum. Esse computador fez todos esses cálculos e por exaustão ele chegou à conclusão de que não existia nenhuma configuração possível de inúmeras e inúmeras e inúmeros casos mínimos que ele conseguia pensar que quebrasse o teorema das 4 cores. Qual foi o problema dessa solução? É que os matemáticos, principalmente aqueles matemáticos mais conservadores que exigiam provas, e as provas eram verificadas à mão para ver se não existia nenhum furo na prova, ficaram extremamente chateados, porque eles viram a maneira que foi feito e construído o algoritmo, e lembrando que um algoritmo de computador ele é muito bem estruturado e embasado na matemática, viram que não existia muita falha, e que um computador, ele realmente conseguiria verificar várias possibilidades que um humano jamais seria capaz de averiguar. Então muita gente começou a usar como desculpa talvez, mas quem garante que o computador está certo? Quem garante que ele não está errando algum dos cálculos? Bem, pessoal, até hoje existem inúmeras demonstrações. Essa primeira demonstração, ela foi provada e demonstrada em mais de 45 páginas, em que vários desses casos mínimos foram printados e colocados na folha para eles verem, olha o tanto de casos que a gente já estudou. E mesmo assim, esses foram só alguns dos casos que a máquina acabou estudando. E depois um outro cientista da computação conseguiu traduzir isso para uma forma mais simplificada, que não necessitasse de tantas páginas para explicar, mas ainda assim com o auxílio de um computador. E esse é um problema que vem pinicando talvez vários matemáticos, por conta de que ele é um teorema que ele só consegue ser demonstrado por exaustão. E ainda assim, hoje em dia, tem muitos matemáticos que buscam uma solução teórica e que coloque no papel, demonstrando por A mais B que o teorema das 4 cores é válido. Note-se que o teorema das 4 cores, essa solução utilizando o computador, ela é sim aceita por muitas pessoas, por conta desse método da exaustão, porém aqueles matemáticos mais puros ainda questionam a sua validade, tá certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu quis trazer de novo esse vídeo, né, com um teor um pouco mais de curiosidades e uma historinha bacana pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve aí no canal, manda pra alguém esse vídeo que goste de matemática, por favor, isso ajuda bastante na divulgação do canal e também me dá aquele gás bacana para produzir mais conteúdos desses pra vocês. No mais, espero que vocês estejam muito bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.